Ok, encontramos o nosso reservatório por meio daqueles métodos que eu citei anteriormente. Vamos perfurar, né? E a perfuração, ela não é tão simples, envolve vários métodos e diferentes procedimentos, e a gente vai ver uns aqui. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: existem alguns preceitos básicos para perfuração, ou seja, a construção de um poço de petróleo. Tá? Então, daqui para frente, quando eu falar construção de poço, quando eu me referir a poço, é o buraco que eu estou fazendo na terra até chegar no meu reservatório de petróleo. Certo? Então, para se perfurar um poço, é preciso ter em mente principalmente a segurança. Tá? Um poço, a gente vai atravessar várias regiões, né? Lençóis freáticos, bolsões de gás natural, entre outras regiões, que pode causar um acidente muito grande. Então é necessário ter bastante segurança, né, controlar as variáveis para que haja uma perfuração segura. Não podemos causar a instabilidade mecânica ou química das rochas cortadas, tá? Seja na parte de colapso, fratura, hidratação, dano, entre outros acidentes que pode acontecer na minha rocha. Né? Lembrando que a rocha ela estava lá intacta, sem ação do ser humano, e depois de um determinado tempo a gente vai lá e faz vários buracos nessa rocha. Né? A natureza ela vai querer manter o equilíbrio dela, né? E aí isso pode gerar, na maioria das vezes, alguns acidentes, né? Alguns até possíveis abalos sísmicos. E minimizar o impacto ambiental. A atividade petrolífera ela tem um grande impacto ambiental, tá? Ela gera vários contaminantes que, se não tomar cuidado, né, a gente vê mesmo aí nos jornais, os acidentes que acontecem já são catastróficos, já tem a mortandade de vários animais, etc. Então a gente tem que minimizar o impacto ambiental. Então alguns procedimentos que a gente vai ver aqui, às vezes parece meio besta, mas são procedimentos que não visam somente a perfuração do poço, mas também a segurança e a minimização do impacto ambiental. Falando em acidentes, eu coloquei 2 exemplos aqui de acidentes que a gente tem que evitar, né, que são acidentes bastante prejudiciais, tanto economicamente quanto na parte de meio ambiente, que é o colapso do poço. O colapso do poço, botei um exemplo aqui, isso aqui não é um poço de petróleo, tá? Mas é um colapso de um poço não sei de quê, que nada mais é do que desmoronar um poço que já está perfurado. Né? Se desmorona um poço desse, a gente corre o risco de perder as ferramentas que estão dentro do poço, além de perder o poço que já foi perfurado. Certo? Então esse é um dos exemplos. O outro exemplo, que é o pior, são os blowouts. Né, como já citado anteriormente, durante a perfuração a gente atinge bolsões de gás natural ou manancial, lençóis freáticos, e isso causa um aumento da pressão muito grande no interior do meu poço. Né, e às vezes essa pressão a gente não consegue controlar ela, e isso acaba, né, jogando os equipamentos, pegando fogo na plataforma, entre outros acidentes. Deixa eu só ver se vai reproduzir. Não reproduziu. Tá? Depois no final eu mostro para vocês o acidente aqui do blowout que eu coloquei para vocês. Tá? Então são acidentes muito trágicos. Às vezes esse fogo que está pegando, às vezes é petróleo mesmo, às vezes é gás natural, às vezes é fluido de perfuração. E a gente tem vários exemplos aí de blowouts que já aconteceram. Vou falar um pouco de poço de petróleo. Alguns tipos de poços que são perfurados. Nós temos aí vários tipos, vou citar 3 aqui para vocês. Nós temos o poço multilateral, que é esse primeiro aqui. O poço multilateral, nesse exemplo que eu estou citando aqui, ele é um poço perfurado totalmente na vertical. Tá? Então essa região preta é onde tem petróleo. E ao longo da vertical aqui, eu extraio o petróleo, né, em diferentes profundidades. Então essa é uma opção de perfurar um poço. Nós podemos perfurar um poço que está na horizontal. Né? Então esse poço aqui ele tem petróleo na direção horizontal. Eu perfuro, começo o meu poço na vertical e
perfuro depois na horizontal para que haja uma maior extração de petróleo ao longo aqui do poço que eu estou perfurando. Eu tenho uma maior área de contato, então eu tenho uma maior área disponível para o petróleo chegar no meu poço e subir até a superfície. Às vezes, existem cenários em que não é possível perfurar o poço de petróleo, nesse caso multilateral ou horizontal. Então, utiliza-se o método de perfuração direcional. Nesse exemplo, não foi possível perfurar nessa região, porque possivelmente é uma reserva, ambiental. Nessa região tinha um lago, um manancial de água, então não é possível. Então eu realizo a minha perfuração aonde dá e direciono o meu poço até atingir no objetivo meu, que é o reservatório de petróleo que estava em uma região que não era possível perfurar. Entre outros tipos de perfuração que nós podemos ter. Com relação aos poços, nós podemos ter também a profundidade de cada poço. Essa profundidade ela pode ser classificada como poços rasos, aqueles até 1.000 metros de profundidade, médios entre 1.000 e 2.500, os profundos e os ultra profundos que são acima de 2.500 metros. Então, olhando para essa figura, nós vemos que os poços rasos e médios eles estão numa região denominada de camada pós-sal e os poços profundos e ultraprofundos estão numa região aqui da camada de pré-sal, certo? Então, a camada pós-sal já era explorada há vários anos atrás e à medida que foi desenvolvendo as tecnologias de perfuração e de ferramentas para perfuração, foi possível alcançar profundidades aqui, por exemplo, até 6, 7 mil metros de profundidade. Então, a Petrobras está explorando essas camadas de pré-sal. Algumas teorias falam que o petróleo existente na camada pós-sal ela é proveniente dos depósitos de petróleo da camada pré-sal, que houve uma migração, e nesse caso seria uma migração secundária ou terciária, por meio da camada de sal até as regiões aqui na camada pós-sal. Certo? Então, algumas teorias que o pessoal está tentando defender, certo? Mas o interessante de se notar aqui é que a camada de sal ela é uma rocha selante por excelência. Então, se eu tiver uma rocha sedimentar com acúmulo de matéria orgânica nessa camada pré-sal, é possível que haja o aprisionamento do petróleo nessa região, porque eu tenho uma rocha selante, que é essa camada de sal. Sobre os tipos de sondas de perfuração, nós podemos ter as sondas onshore. As sondas onshore são aquelas instaladas em terra, onde o meu poço ele é perfurado na terra, e as sondas offshore, que são aquelas que são perfuradas em ambiente marítimo. Sobre as ondas offshore existem várias opções. Se vocês tiverem interesse, podem acessar o site da Petrobras. Tem vários tipos de sonda lá que eles explicam o funcionamento. Citei 4 principais aqui. Nós temos a plataforma fixa, que é aquela mais utilizada em lâminas de água rasa, que ela é toda estruturada no assoalho marinho e ela é fixada e mantém-se fixa durante toda a perfuração e extração do petróleo. Também nós temos a plataforma autoelevatória, indicada também para lâminas de água rasa, também é fixada no fundo, porém a plataforma em si ela tem uma movimentação aqui na vertical de acordo com a altura das marés, certo? Já as plataformas semi-submersíveis e os navios sonda, elas não são fixadas no fundo do oceano, elas têm um sistema de posicionamento dinâmico, significa dizer que elas têm um sistema inteligente de manter a estabilidade da plataforma, então elas se mantêm fixas aqui, independente se tem marés, se a maré está alta, se a maré está baixa, ou se as ondas começam a movimentar esse barco de um lado para o outro. Então, devido a esse sistema inteligente de posicionamento, elas se mantêm fixas sem estarem ancoradas no assoalho marinho, entre outros tipos de plataformas.
Então, dentro dessas sondas que eu acabei de mostrar para vocês, existem vários equipamentos para perfuração e também para extração do petróleo. Vou mostrar para vocês primeiro os equipamentos para perfuração de petróleo. Tá? Vocês conseguem visualizar melhor, né, esses equipamentos se vocês imaginarem uma perfuração onshore, em terra, certo? Existem vários sistemas dentro da plataforma para se fazer essa perfuração. Dividi alguns sistemas aqui para vocês, vou explicando aos poucos, mas depois eu entro mais em detalhes lá na frente. Nós temos que ter um sistema de geração de energia e de transmissão de energia dentro da minha sonda. Tá? Lembrando que, na maioria das vezes, a gente está perfurando um poço no meio do mato ou no meio do oceano, então não é possível a gente utilizar a energia elétrica provinda, né, da subestação. É necessário a gente gerar a própria energia mesmo por meio de geradores a diesel. Sistema de movimentação de cargas. É esse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês. Né? Primeiro é montado uma estrutura. Tá? Aqui para vocês terem noção, vamos supor que a gente está perfurando um poço onde está meu mouse aqui. Certo? Então, para eu furar um poço aqui, eu tenho que montar toda uma estrutura ao redor do poço, botar esse mastro aqui, né, essa estrutura grandona, para eu poder movimentar a minha coluna e a minha broca, para ela entrar aqui dentro e começar a perfurar. Tá? E para isso existem alguns equipamentos, por exemplo, o bloco de coroamento, o cabo de aço, catarina, o amortecedor e gancho. Tá? São equipamentos que vão fazer a subida e descida da minha coluna e da minha broca para ela perfurar o meu poço aqui nessa região, certo? O swivel, ele tem uma parte fixa e uma parte rotativa em que vai fazer a conexão desse guincho aqui na minha coluna, certo? A mesa rotativa, a gente vai ver mais para frente, ela vai promover a rotação da minha broca e a bomba de lama responsável pelo sistema de circulação que a gente vai ver também. Falando em coluna de perfuração, o geral, né, do método de perfuração rotativo é a utilização de uma coluna de perfuração e uma broca conectada na ponta dessa coluna. Tá? Então a gente pode imaginar aí a broca que a gente está perfurando a parede, né, para instalar alguma coisa. Então nós temos a furadeira conectada numa haste e na frente conectada a broca em si. Certo? E essa haste, que eu chamo de coluna de perfuração, a gente pode ir inserindo para aumentar ainda mais o tamanho, né, do furo que a gente está fazendo. A broca em si, que são esses dentes aqui, a gente vai ver também mais para frente. E o sistema de circulação. O sistema de circulação ele é super importante porque quando eu coloco a broca, né, a coluna de perfuração junto com a broca e começa a promover a rotação, essa broca ela vai fragmentar a minha rocha, né, formando pequenas partículas de rocha que a gente costuma chamar de cascalhos de perfuração. Esses cascalhos eles são formados e eles são acumulados aqui no fundo do meu poço. Né? Se eu acumular muito cascalho aqui, essa broca deixa de girar. Eu preciso então limpar esse fundo do poço, retirar esse cascalho até a superfície. Para isso é utilizado o sistema de circulação, no qual é injetado um fluido de perfuração no interior da minha coluna. Esse fluido ele vai sair aqui nos dentes, né, da minha broca, e ele vai retornar pelo espaço anular formado entre a coluna e as paredes do poço. Só que a velocidade de retorno desse fluido é uma velocidade tão alta que ela consegue arrastar consigo os cascalhos de perfuração até a superfície. Então esse é o denominado sistema de circulação. Dando ênfase em cada um dos sistemas, né, botei uma foto aqui, por exemplo, da subestrutura que é montada, né, citando aqui, né, nós temos, por exemplo, um poço perfurado mais ou menos nessa região. Nessa subestrutura é colocado a torre de perfuração, local onde vai ser manuseado a coluna de perfuração e a broca. O bloco de coroamento, o guincho, o swivel e a catarina são todos equipamentos responsáveis para fazer a subida e descida dessa broca, né, e da coluna.
O sistema de rotação, nós podemos ter 3 tipos de sistema de rotação. O sistema convencional, que é formado pela mesa rotativa. A mesa rotativa é esse equipamento aqui, em azul. A bucha do Kelly e o Kelly. Tá? Essa mesa rotativa ela funciona da seguinte maneira. Eu acoplo um motor aqui nessa engrenagem. Eu vou fazer essas engrenagens rodarem. Dentro dessa caixa azul vai ter várias outras engrenagens que vai fazer com que esse disco aqui rode. Né? Esse disco tem uma entrada quadrada. Né? Dentro dessa entrada quadrada eu coloco o chamado Kelly, que é um tubo quadrado. Né? Então eu desço um tubo aqui. Esse tubo ele vai encaixar perfeitamente. Como isso aqui está rodando, o Kelly também vai rodar. E acoplado ao Kelly eu posso enroscar, por exemplo, a minha coluna de perfuração. Né? Então isso aqui vai girar e girando eu giro também minha coluna e a minha coluna gira a broca e perfura o pulso. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento da mesa rotativa. Nós podemos ter também o top drive. Isso aqui é conectado no topo do meu mastro. Né? Então é basicamente esse sistema aqui, só que ele é direto. Eu tenho um motor aqui dentro que vai rodar um eixo e esse eixo conecta na minha coluna e essa coluna gira a broca. Ok? Esse top drive ele é bastante utilizado porque ele pode ser utilizado para perfurar até 3 poços simultâneos. E o motor de fundo ele é diferente dos demais porque nesse processo aqui de rotação a minha coluna de perfuração ela não gira. A única coisa que vai girar quando eu utilizo o motor de fundo é a broca de perfuração. Tá? Nesse sistema de mesa rotativa e nesse sistema de top drive, eu tenho a rotação da coluna e da broca, porque a broca está conectada fixamente na minha coluna. No sistema de motor de fundo, eu tenho a coluna estática e um motorzinho que é colocado aqui na ponta da coluna, que vai fazer com que minha broca gire somente ela. Tá? E esse motor aqui de fundo, ele funciona da seguinte forma. Como eu tenho a injeção de fluido de perfuração em movimento descendente aqui na minha coluna, o fluido de perfuração vai passar por essas aletas aqui. Essas aletas elas têm uma certa curvatura, então o movimento axial do meu fluido de perfuração vai promover um movimento radial dessas aletas aqui, que vai girar o meu motor de fundo. Tá? Então esse tipo de rotação na coluna é mais utilizado quando eu estou perfurando um poço direcional, que eu preciso de fazer curvas, preciso inclinar a minha coluna, coisa que eu não conseguiria fazer quando eu utilizo esses 2 processos aqui que eu citei anteriormente. Para tirar a dúvida de vocês, essa é uma coluna de perfuração. Tá? Eu estou olhando de baixo para cima dentro de um mastro. Aqui em cima possivelmente está o guincho, né? O cabo de aço, né? E a coluna conectada à broca. Certo? Então isso aqui desce, eu vou perfurando. À medida que eu atinjo essa profundidade, eu vou inserindo mais tubos para aumentar essa haste aqui, que é a coluna de perfuração. A coluna de perfuração ela tem várias funções, mas as principais são essas aqui. Aplicar o peso sobre a broca. Porque não adianta eu simplesmente fazer um movimento de rotação nessa broca se ela não está promovendo um peso necessário para fragmentar de maneira efetiva a minha rocha. Tá? Então, essa coluna ela é bastante pesada, que é justamente para aplicar peso para esses dentes aqui cortarem a minha rocha de maneira mais eficiente. Ela transmite rotação à broca, né? A coluna gira e, consequentemente, a broca que está conectada a ela vai girar. Pelo interior da coluna, eu conduzo o fluido de perfuração. Existem algumas estruturas que eu vou mostrar daqui a pouco que mantêm o poço calibrado, ou seja, mantém o diâmetro do poço constante, independente se houve movimentação das rochas, e garante a inclinação em direção desejados da minha perfuração. Então, se eu quiser perfurar um poço direcional, eu utilizo equipamentos específicos para direcionar a minha coluna, o que vai fazer minha broca perfurar de maneira sem ser na vertical.
O que garante o diâmetro do poço calibrado são os estabilizadores. Nesse caso que a gente pode ver, né, tem um estabilizador aqui, mas ele é mais um estabilizador mesmo, não é tão eficiente quanto esses aqui que tem aletas cortantes. Né? A função dos estabilizadores, eles ficam distribuídos ao longo da coluna. Ele mantém o calibre do poço, às vezes o poço ele tem uma movimentação das rochas e ele diminui, né, o diâmetro, e com esses estabilizadores é possível sempre manter aquele diâmetro específico, mantém a rigidez da coluna e afasta a coluna de perfuração das paredes. Então essa coluna de perfuração ela não fica encostando na parede porque eu tenho esses estabilizadores para manter essa distância da parede. Falando sobre as brocas, nós temos brocas desde as mais simples, né? Por exemplo, as brocas de aço integral. Tá? Essas brocas de aço integral, por mais que a liga de aço seja bastante dura, elas não são indicadas para perfurar formações duras, né? Elas são mais indicadas para perfurar formações argilosas, então são pouco utilizadas, elas quebram bastante os dentes. Esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, elas são os locais onde sai o fluido de perfuração. Né? O fluido passa por dentro da coluna e sai pela broca por esses buraquinhos aqui. Podemos ter brocas de diamante natural, então nós temos uma estrutura de broca com insertos de diamante natural, ou brocas de diamante sintético, né, que são insertos de diamante fabricados em laboratório. Temos as brocas PDC, a de diamante natural, de outros tipos. Normalmente essas brocas PDC, elas são brocas de diamante sintético, que são coladas em uma estrutura de broca de carbeto de tungstênio e coladas com uma substância lá que eu esqueci o nome, mas à base de cobalto. Tá? Então, são brocas bastante caras e bastante tecnológicas. Porém, existem outras brocas também, por exemplo, as brocas bicônicas de aço ou as brocas tricônicas de carbeto de tungstênio. Lembrando que o carbeto de tungstênio é um material bem duro, né, com uma dureza muito alta. Pelo fato dessas brocas terem roletes, né, nesse caso eu tenho 3 roletes e nesse aqui 2 roletes, eu tenho um aproveitamento melhor dos dentes dessa broca, né, ao longo da minha perfuração. Diferente dessas que eu posso ter dentes que vão gastar primeiro do que outros dentes que não vão estar em tão contato efetivo com a rocha. Fluido de perfuração, tá? Vou explicar novamente o fluido de perfuração, ele é muito importante, né? E existem até livros específicos para formulações de fluidos. O fluido de perfuração ele entra pelo interior da broca, sai pelos dentes aqui ele entra pelo interior da coluna e sai pelos dentes da broca. Ele promove a limpeza, né, o arraste dos cascalhos que está aqui no fundo do poço até a superfície, pelo arrasto mesmo. E existem fluidos diferentes para cada tipo de formação que eu tenho. E por que eu removo, então, o cascalho que está aqui no fundo? Se eu não remover o cascalho que está aqui no fundo, eu vou só acumulando cascalho e vai chegar uma hora que eu não consigo nem rodar a minha broca de tanto cascalho que tem ali dentro. Né? Então eu preciso de sempre ficar removendo o cascalho aqui para que haja espaço suficiente para minha broca girar. Existem 3 tipos de fluidos relatados aí, utilizados na indústria petroquímica, que são os fluidos de perfuração base água, base óleo, e o terceiro que eu não coloquei aqui, que são os fluidos pneumáticos, né, base ar. Aliás, eles podem ser também de outros gases, mas esses fluidos pneumáticos são utilizados em muito poucas aplicações, tá, mas são muito importantes também para a indústria da perfuração de poços. Focando nos fluidos base água e base óleo, tá? O fluido base água ele é formado basicamente de uma mistura água, argila e aditivos. E aí esses aditivos que dão uma propriedade específica para o fluido, dependendo da perfuração que eu estou realizando. E os fluidos base óleo, que é formado pela emulsão óleo e água misturado com aditivos. Certo? O que vocês têm que ter em mente do fluido de perfuração é que o fluido ele precisa de ter
algumas propriedades específicas, não importando a sua formulação. Tá? Por exemplo, um fluido de perfuração ele tem que ter caráter básico, porque quando a gente está perfurando um poço, pode ser que a gente encontre um reservatório de gás natural ou algum outro composto que tenha, por exemplo, uma concentração alta de enxofre. Né? O enxofre misturado com água ele dá um caráter ácido a esse material, e o fluido ele tem que neutralizar esse caráter ácido. Né? Então o fluido ele tem que ter essa propriedade de ser básico para poder evitar essas corrosões pelos materiais que eu vou encontrando durante a minha perfuração. Além disso, o fluido de perfuração eu tenho que controlar bem a densidade dele, e ele tem que ter uma densidade aí ao redor da densidade da água. Né? Então ele não pode ser muito mais pesado que a água, mas também ele não pode ser muito mais leve que a água. Então a densidade dele também tem que ser controlada. E uma outra característica que é de extrema importância é a viscosidade desse fluido de perfuração. Eu sei que muitos não devem ter visto nessa parte aí na graduação ainda, mas o fluido de perfuração ele tem que ter o caráter de ser pseudoplástico e ter uma tensão inicial de cisalhamento. Ou seja, esse fluido ele tem que se comportar como um fluido Herschel-Buckley, tá? Que é mais ou menos aquele fluido de Bingham lá que a gente está acostumado, mas com caráter pseudoplástico. Tá? Então vou tentar traduzir isso para vocês. O fluido de perfuração vamos dividir em partes. Ele precisa ser pseudoplástico. Por que pseudoplástico? Porque o fluido de perfuração, quando ele é bombeado, ele tem que bombear da maneira mais fácil possível. Então, numa tensão bastante alta, ele tem que ter uma viscosidade bem baixa, certo? E quando ele não está sendo bombeado, ele tem que se aproximar, a sua viscosidade ela tem que se aproximar de um sólido, certo? Além disso, o fluido de perfuração ele tem que ter uma tensão inicial de cisalhamento. O que é isso? Significa dizer que para que o fluido saia do estado dele, né, de repouso, e repouso ele se parece com um sólido, e comece a escoar, ele tem que ter uma certa tensão inicial, né, uma certa energia para que ele comece a escoar, certo? Então, para que isso aí é útil para o fluido? Vamos pensar no seguinte: estou bombeando fluido dentro do meu poço, né? Bombeio o meu fluido, eu tenho que bombear facilmente esse fluido, por isso ele é pseudoplástico, e aí ele retorna carregando cascalho até a superfície. Só que subitamente eu posso parar a minha operação de injeção de fluido. Então o fluido ele vai parar de ser bombeado. Se ele não tiver essa tensão inicial de cisalhamento, o que acontece quando eu paro de bombear o fluido? Todas essas partículas que estão em suspensão, elas vão se decantar. E isso vai causar o quê? O acúmulo de toneladas de cascalho na minha broca, e eu vou entupir o meu poço. Certo? Então, quando o fluido parar de ser bombeado, ele tem que ter uma característica de sólido, ou seja, uma viscosidade altíssima para manter essas partículas em suspensão. Ok? Então, essas duas propriedades de viscosidade é dada pela mistura água e argila no fluido base água e dada pela emulsão água e óleo no fluido base óleo. O fluido base água ele não é muito utilizado, tá? Em alguns cenários, porque pelo fato dele ter água em sua formulação, ele reage muito com as argilas provenientes mesmo das minhas rochas, tá? Dos folheiros, etc. Então, para evitar problemas de hidratação de argilas da formação, é mais utilizado o fluido base óleo. Tá? Pelo fato de ser bastante utilizado esse fluido base óleo, nós criamos um problema agora para a gente, que é o descarte desses cascalhos que é gerados e levados até a superfície. Por isso, o cascalho que sai do fundo do poço e chega até a superfície, misturado com o fluido de perfuração, ele passa por esse sistema de controle de sólidos. Tá? Então, o cascalho ele sai até a superfície, ele está misturado com fluido de perfuração, logo eu não posso descartar porque eu tenho óleo nesse cascalho. Né? Então, eu tenho que passar
esse cascalho por um sistema de controle de sólidos, que visa o quê? Visa descontaminar o meu cascalho de perfuração para que haja o descarte e visa também eu recuperar esse fluido de perfuração para ser reinjetado no sistema, porque esse fluido é caro e eu preciso de reaproveitar ele, certo? Além disso, além de passar no sistema de controle de sólidos, eu passo por um equipamento que chama secador de cascalho de perfuração, que vai adequar esse cascalho, mais do que já foi adequado aqui no sistema de controle de sólidos, adequar ele à legislação ambiental. Por exemplo, se esse cascalho tiver que ter um teor menor de 6,9% de óleo, eu passo pelo secador. Se ele tiver um teor de óleo abaixo de 6,9%, eu descarto, né? E além disso, o secador pode recuperar parte do óleo e pode ser colocado também, reinjetado no meu sistema. Alguns equipamentos que fazem parte do sistema de controle de sólidos são peneiras, né, com movimento elíptico, baterias de hidrociclones, que são hidrociclones maiores, denominados de desareadores, que são responsáveis para separar partículas maiores de cascalho, e os hidrociclones dessiltadores, que são hidrociclones com diâmetro menor, que são responsáveis para retirar partículas menores do meu cascalho. Tá? Então, a cada equipamento que passa, eu tenho uma corrente de cascalho seco e uma corrente de fluido que vai ser reinjetado no meu poço. Nos hidrociclones, a mesma coisa. O underflow sai uma corrente concentrada de cascalho e o overflow uma corrente concentrada de fluido de perfuração. E assim por diante. O secador de cascalho que eu citei, utilizado atualmente pela Petrobras, é a centrífuga filtrante. Tá, o cascalho entra nessa centrífuga, eu tenho um cone aqui que vai girar, tá? Aqui tem alguns raspadores, então esse cascalho girando nesse cone, esse cone tem algumas telas aqui, pelo movimento centrífugo o óleo vai sair por essas telas e à medida que a camada de cascalho vai aumentando, esses raspadores vão raspando o cascalho seco aqui para a parte inferior. Tá? Então essa aqui é a etapa final para adequar os teores de óleo no cascalho para serem descartados ao meio ambiente. O outro equipamento utilizado também é o secador por dessorção térmica via micro-ondas. O cascalho ele entra aqui por essa moega, cai sobre uma esteira. Essa esteira vai transportar os cascalhos aqui no interior do equipamento. Aqui acima tem emissores micro-ondas que vão aquecer esse cascalho. Consequentemente, o fluido de perfuração vai vaporizar e vai ser recuperado aqui nesses tanques. O cascalho ele vai chegar ao final do equipamento seco, né, e ele vai ser descartado aqui nessa caçamba.